Fala, meus vestibulandos! Como é que vocês estão, hein? Estão aí estudando mesmo, focado no que interessa, canalizando energias positivas, é o que importa, viu? É essa disciplina aí no estudo. E então, para poder ajudar vocês nesse período, eu vou estar aqui gravando mais uma videoaula, que são povos pré-colombianos. Esses povos pré-colombianos são povos que estavam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então nós vamos ver agora os principais povos. Nós não vamos estudar todos. Nós vamos aqui só estudar os maias, os astecas e os incas, somente. É importante aqui frisar que existiam outros povos aqui na América. Aqui no Brasil mesmo existiam os Tupinambá, os Macrogê, os Tupi-Guarani. Aqui na América tem os Olmecas, por exemplo. Então, nós vamos aqui só destacar esses três, que são povos que se destacaram naquela época devido à sua organização econômica, à sua organização militar, devido à organização política naquele período. Que período, Jurubeba? Períodos, pessoal, antes da Idade Moderna. Então, são povos que nós, assim, ficamos abismados da complexidade que eles possuíam. Da complexidade. Como povos aqui na América, eles tinham essa complexidade toda. Como isso? Então, fica essa grande interrogação no ar. Esses povos aqui, eles não deixavam nada a dever das civilizações que tinham na Europa. Não tinham nada a dever naquela época de uma França, não tinha nada a dever naquela época de uma Bélgica, de uma Holanda, de tanto da complexidade da organização desses povos. Então nós vamos a partir de agora estudar cada povo desse, certo? Eu fiz aqui o mais direto possível os slides para vocês compreenderem. E vocês vão perceber que no seu material de estudo também está bem direto aqui as características desses povos. Então, aqui só para poder utilizar o mapa e vocês compreenderem melhor, onde tem vermelho é onde se localizavam aqui os maias, os astecas, desculpe, aqui os astecas, aqui os maias e aqui os incas, nessa parte. Então, os astecas aqui de vermelho estão localizados no chamado Planalto Mexicano. É onde se localiza hoje o México mesmo. Aqui de verde estavam os maias. É uma localização chamada Península do Yucatán. Essa península, ela compreende hoje alguns países como Belize, Honduras, por exemplo. E aqui estavam os incas. Os incas aqui, eles compreendem, pegando um pouquinho hoje da Bolívia, pegando um pouquinho ali da Argentina, do Chile. Então vamos estudar cada povo desse. Bora lá começar? Pare só. Os astecas aqui. Esse povo aqui, os astecas, como eu lhe disse, a localização é no Planalto Mexicano, que fica localizado onde hoje é o país México mesmo. Os astecas, eles tinham como organização política o Império. Era assim que eles se organizavam. E eles tinham como capital a capital de Tenochtitlán. Essa capital de Tenochtitlán é onde hoje justamente é a capital do México. E a capital do México é chamada Cidade do México. Aqui na capital de Tenochtitlán, eles vão desenvolver uma cidade incrível. Aqui eu trago para vocês, por exemplo, já uma imagem de uma pirâmide asteca. Olha a complexidade. Esses povos não devem nada na construção de uma pirâmide, como por exemplo a do Egito, como dos mesopotâmicos, por exemplo. A base econômica deles é a agricultura. Alunos, anota aí já, vá. Anota aí no seu caderno. Todos esses povos, maias, astecas e incas, a base econômica é a agricultura. Anota aí já, belezinha? Então, base econômica vai ser a agricultura. E os principais produtos que eles vão estar desenvolvendo é o milho, feijão e o cacau. Olha aí, que delícia! Ui, papito! O cacau aqui, olha o chocolate. Então, dessa fruta, o cacau, eles faziam naquela época uma bebida muito famosa, que era o chocolate, que hoje é o famoso o quê? Chocolate gostosinho aí. Quero ver você estudando com um chocolatezinho aí, mandando aquele print, manda assim, ó. Esse chocolatezinho. Então, ó, esse chocolate, o cacau, ele era produzido naquela época e servia como bebida. E era uma bebida só tomada pelos imperadores. Exemplo, sabe quem gostava do chocolate? Montezuma, um dos grandes imperadores que temos lá dos povos astecas. Aqui a religião deles era a religião politeísta.
acreditavam em vários deuses, divindades essas ligadas à natureza, principalmente. A sociedade era estratificada. Então, o que é isso, Jurubeba? A sociedade estratificada era uma sociedade que não possuía mobilidade social. Ou seja, nasceu rico, nasceu pobre, morre pobre. Então, alunos, eu coloquei aqui uma pirâmide em branco para a gente construir junto essa pirâmide. Eu não quero que você grave, eu não quero que você fique gravando. Eita, lá em cima é esse, embaixo é esse, meu Deus do céu. Não. Você vai perceber que pela lógica, você sabe essa pirâmide de forma natural, pelo que você já acumulou de estudos ao longo desses anos. Então, aqui no topo da pirâmide, nós vamos ter, por exemplo, os imperadores. Os imperadores, o imperador, entre os quais o que mais se destacou foi Montezuma. Embaixo do imperador, nós temos quem? A família do imperador, os nobres. Tá vendo? É coisa lógica. Embaixo dos nobres em importância, nós temos os sacerdotes, que cuidavam da religião. Os sacerdotes. Embaixo dos sacerdotes vinham aqui os funcionários. Esses funcionários eram funcionários de alto escalão. Aqui embaixo eu tenho os militares. Os militares. Abaixo desses militares eu tinha os comerciantes. Então, perceba, aluno, que é pela ordem de importância. Não é aqui para você gravar, então, meu Deus, quem é o quarto são os militares. Não. Pela ordem de importância. Lá no topo, o imperador. Embaixo, a família do imperador e outras famílias ricas, os nobres. Embaixo dos nobres, os sacerdotes, os funcionários, os militares, comerciantes. Aí aqui, alunos, eu tinha os camponeses, aqui embaixo. E embaixo dos camponeses, eu possuía os escravos. É isso mesmo que você escutou. Nessas sociedades já existia a escravidão. Só que era escravidão relacionado principalmente à parte da cultura, a questão tribal, uma guerra tribal. Aí a tribo vencedora ia lá e escravizava a tribo perdedora. Era nesse aspecto. Não era escravidão relacionada ao comércio, ao tráfico negreiro, ao tráfico de índios, como vai existir a partir do século XV devido ao mercantilismo. Belezinha? Então, olha, essa era a sociedade dos povos aqui dos astecas. Era assim que eles se organizavam. Aluno, nas questões, ou vocês podem ver que eles tinham sociedades hierarquizadas ou nome estratificada. É tudo a mesma coisa, belezinha? Então, a sociedade era assim que eles estavam organizados. Vamos passando aqui. Eu tenho que voltar para poder explicar sobre as ciências. Quais são as ciências que eles vão se destacar? Olha, alunos, como é interessante isso aqui. Povos dessa época que já tinham uma organização complexa nas ciências. Eles se destacavam na matemática, na arquitetura, na astronomia, na engenharia. Olha isso aqui, olha, aluno, olha. Olha uma pirâmide dessa complexidade. Olha, não sei se você consegue enxergar, mas aqui é o povo, olha. São pessoas, olha, visitando, olha. Essas pirâmides estão até hoje construídas, olha. Essa foto é atual, que eu peguei no Google Malandro. Google Malandro, que tem tudo, Google Malandro. Então, olha, é uma pirâmide de uma complexidade gigantesca. Para você construir uma pirâmide dessa naquela época, que era a Idade Média, por exemplo, você tinha que ter conhecimentos na matemática. Você tinha que ter conhecimentos na arquitetura. E essas pirâmides eram construídas nesse formato aqui, olha, para justamente chegar mais próximo ao céu, para eles fazerem estudos astronômicos. Tinha que ter um conhecimento na engenharia, nos cálculos. Lembra que nessa época não existia, por exemplo, cimento. Aqui eram pirâmides construídas de pedra, colocadas uma sobre a outra perfeitamente. Então, é isso que eu queria aqui destacar desse povo aqui, os astecas. Essa complexidade que eles tinham na ciência, na matemática, na engenharia e na arquitetura. Belezinha? Asteca já era. É isso mesmo. Se você pensou que é complexo, não é. Esse assunto aqui é fácil. É fácil. É fácil. Vamos agora para os maias agora, donzelos e donzelas. Os maias aqui, nós temos o seguinte. Localização dos maias. Península do Yucatán, ó. Península do Yucatán. Se você vier aqui, ó, é justamente nessa área verde, ó, Península do Yucatán. Pegando países como Belize, Honduras, belezinha? Então, os maias aqui, eles se organizavam de forma diferente. Eles se organizavam em cidades-estados. Como era lá na Grécia, que você já estudou? Então, lembre que lá na Grécia, os gregos se organizavam em cidades-estados. Cidades independentes politicamente e economicamente.
Essas cidades-estados aqui, lá dos maias, eles tinham guerras constantemente. Uma cidade brigando contra a outra pelo poder. Então, aqui eles não se organizam em império, como eram os astecas e os incas. Eles se organizam em cidades-estados, assim como era lá na Grécia, belezinha? A base econômica deles é a agricultura. Alunos, eu nem precisava falar, porque eu já falei isso. A base econômica de todos eles era a agricultura, belezinha? Principais produtos, milho, feijão e batata. Religião politeísta. Aluno, já grava isso. Todos esses povos possuíam como religião a religião politeísta. Belezinha? Religião politeísta, a sociedade também era estratificada. Olha, eu vou construir essa pirâmide só para você ter noção. Mas eu nem precisava construir essa pirâmide. Nem precisava. Mas vamos construir ela aqui juntos? Só para vocês irem pegando. Aqui no topo vai ter imperador? Não, não vai ter imperador, porque eu já disse que eles não se organizavam em império. Eles se organizavam em cidades-estados. Então, olha, aqui no topo vai ter os nobres. Embaixo dos nobres, em questão de importância, os sacerdotes que cuidavam da religião. Os sacerdotes. Embaixo dos sacerdotes, os altos funcionários. Os funcionários aqui. Embaixo dos funcionários vai ter os militares, que eram de extrema importância. Então, aqui os militares. E, pessoal, nós vamos ter abaixo dos militares os comerciantes. Comerciantes. Abaixo dos comerciantes, nós vamos ter os camponeses. E abaixo dos camponeses, os escravos. É isso mesmo. Lá nos maias também vai possuir escravos, belezinha? Então, essa era a sociedade que existia lá dos povos maias. Vamos passando. Passando, alunos, nós vamos vir aqui para as ciências. Nas ciências, os maias também vão ter um grande destaque aqui nas ciências. Um grande destaque. Eles se destacam também na matemática. Eles se destacam também na arquitetura. Eles se destacam também na engenharia e na astronomia. Pare só. Pare só. Passando aqui, ó. Matemática, arquitetura, astronomia e engenharia. Olha essa pirâmide, pessoal. Olha a pirâmide dela. Olha as esculturas aqui ao lado dela, ó. Pirâmide, onde os maias realizavam sacrifício a seus deuses. Então, religião politeísta. Alunos, eu queria fazer um destaque na astronomia. Porque os maias conseguiram fazer um calendário com 365 dias naquela época. Olha que coisa interessante, um calendário igual ao nosso de hoje em dia. Olha como temos que destacar esses povos. Os maias vão naquela época já saber o eclipse solar, o eclipse lunar. Aluno, você sabe quando é que vai ser o eclipse solar? Diga, você que está no século XXI. Então, você foi no Google Malandro, né? Agora, esses povos daquela época, Idade Média, Idade Antiga, já tinham os estudos sobre o eclipse solar, o eclipse lunar, pô. Então, eram povos que se destacavam nesse período. Só que os maias aqui, eu tenho uma coisa interessante para falar sobre eles. Não sei se você lembra, aluno, daquela história que teve no ano de 2000... no ano 2012, que o mundo ia se acabar. Meu Deus do céu. Então, no dia 12 de 12 de 2012, o mundo ia se acabar. Chega, meu Deus do céu. Até um filme foi lançado. O nome do filme é 2012. Um filme foi lançado porque ia se acabar. Isso disseram os maias. Aí tá Jurubeba lá, esperando, né? No dia 12, está lá Jurubeba. 6 horas da tarde. E eu disse, meu Deus do céu, o mundo vai se acabar. Chega que o mundo vai se acabar. E eu só tenho 6 horas até eu morrer. Aí passou 18 horas, passou 20 horas, chegou 10 horas da noite. E todo mundo assim, ó com o olhão. O mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, chega, meu Deus. Tá, chegou 23 horas e 59 minutos. Deu meia-noite, tá? O mundo se acabou. Todo mundo ficou esperando o mundo se acabar. Só que, alunos, não é que o mundo ia se acabar. Os maias disseram que o mundo ia se acabar. Não. Não é isso. Os maias fizeram um calendário, que esse calendário deles era em ciclos de 52 anos. E nesses ciclos, eles diziam que um ciclo ia acabar para começar outro. E aí eles fizeram uma projeção que em 12 de 12 de 2012, um dos ciclos deles iriam acabar para começar outro.
Mas o povo sem conhecimento, o povo sem instrução, disse que o mundo ia se acabar. Só que isso virou, pessoal, chacota depois. Porque quem sabe da história dos maias sabe que o calendário deles era baseado em ciclos. Belezinha? Bom, aqui, donzelos e donzelas, nós vamos agora para o último povo, que é aqui os Incas. Os Incas se localizavam na chamada Cordilheira dos Andes. Essa foto também é atual. A Cordilheira dos Andes está mais ou menos a 4.000 metros de altitude. 4.000, 5.000 metros de altitude. Olha a complexidade que eu quero lhe dizer, papitos. Esses povos aqui conseguiram erguer um império com mais ou menos 15 milhões de habitantes. 15 milhões de habitantes, eu disse. Em cima de montanhas de 4.000, 5.000 metros de altitude. É isso que eu quero aqui fazer esse destaque. Então, olhem uma cidade intacta, praticamente, olha, dos povos incas. Intacta. Então, esses incas se organizavam em império. A capital era Cusco, mas tem uma cidade recém-descoberta que estava debaixo de uma floresta chamada Machu Picchu, que direto nesses canais, History, Discovery, aparece documentários falando sobre sobre essa cidade, que estava, tipo, perdida. Ainda bem para a história, alunos, que essa cidade, ela ficou debaixo da floresta, porque ela ficou o quê? Conservada, preservada. E aí escavaram ela, tá toda ela intacta. Aqui como mostro para você nessa figura aqui, nessa imagem. Base econômica e agricultura. Você já sabe disso. Todos os povos daquela época, a base econômica era a agricultura. Principais produtos, o mesmo dos maias. Milho, feijão e batata. Religião politeísta, sociedade estratificada. Eu não vou repetir aqui. A sociedade dos incas era igualzinha dos astecas. Lá em cima o imperador, embaixo os nobres, depois vem os sacerdotes, os altos funcionários, os militares, os comerciantes, camponeses e escravos. Também eles possuíam escravos. Nas ciências, vamos se destacar na matemática, na arquitetura, na astronomia e engenharia também. Aluno, sabe o que eu queria que você fizesse? Você fizesse agora uma tabela, colocando justamente esses povos numa tabela para vocês visualizarem as semelhanças e diferenças entre esses povos. Aqui eu coloquei nos slides, mas eu queria que você fizesse isso para você ter uma melhor compreensão. Então, nós vamos aqui finalizando esse assunto, os maias, astecas e incas, e você agora tem que pegar seu material para exercitar, belezinha? Então, olha, um beijo de Papito. Papito vai ficando aqui, soltando vários beijos. E fique bem, viu? Tchau, tchau, galerinha. High five.